Olá, ensino médio, tudo bem? Gente, hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro do ano corrente de 2020, nós estamos comemorando os 300 anos de Minas Gerais. Então, por isso, eu vou dar uma pausa no nosso conteúdo, que já está bem avançado, está bem trabalhado, né? E eu vou contar para vocês aqui, a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, falando sobre a história de Minas Gerais, tá bom? Que é o nosso estado, inclusive, né? Um estado muito conservador, um estado com características próprias, né, do restante do Brasil. E aí eu vou falar algumas curiosidades, a gente vai falar um pouco sobre a história de Minas, tá bom? Primeiro, por que dia 2 de dezembro? Porque foi no dia 2 de dezembro que o Conselho Ultramarino do então, né, governante Dom João V, desculpa, Dom João VI, decidiu separar a capitania de São Paulo, tá? Nesse primeiro mapinha aqui, tá vendo? O ano de 1709, essa aqui era a capitania, era o tamanho que estava, né, a província de São Paulo, tá bom? Ela era muito grande, olha só. Então, porque foi o ano da própria criação dessa província. Bom, e ela foi sendo ao longo do tempo, ela foi sendo remoldada, tá? Já 80 anos depois, a gente percebe aqui em azulzinho, né? Olha como que tá a capitanias já a província, né, de Minas Gerais. É interessante, gente, até que estou falando capitanias e províncias. Capitanias era quando elas eram divididas, né? Antes dessa ocupação mesmo da família real. Depois ela vira província, tá? O termo correto é província, porque é como se fosse um estado, mas o nome província ele está ali dentro daquela perspectiva da monarquia, né? Então, para vocês verem aqui como que foi mudando este mapa, tá bom? Olha só. Então, em 1789, Minas não tinha ainda aquela parte que a gente chama de Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba. Por que que não tinha? Porque esse território pertencia à província de Goiás, tá? Então, olha, tá vendo que a capitania de São Paulo aqui em 1709, já 80 anos depois, ela já é dividida e a gente tem a capitania de Mato Grosso, Goiás, Minas, né? E São Paulo fica bem menor, tá vendo? Então, aqui a gente consegue perceber já essas mudanças. Deixa eu voltar no mapa de Minas. Atualmente, gente, Minas Gerais tem 853 municípios, tá? E é interessante porque é o estado que tem mais municípios do Brasil. Inclusive, não sei se vocês lembram, estava tendo aquela luta lá desse governo atual, que eles queriam transformar essas cidades bem pequenas, de 5 mil habitantes, 6, 7 mil, né? E ligar elas às cidades maiores, né? Para que diminuísse o número de municípios e assim a União tivesse que repassar menos valores. Mas então, atualmente, essa aqui é a característica de Minas. Aqui no canto esquerdo, que é esse nariz de bruxa, né? Imagina que eu gosto de falar que Minas é como uma cabeça de uma bruxa, olha. E aí, esse nariz de bruxa, logo a pontinha, que é o Triângulo Mineiro. Beraba, Berlândia, né? Que são os três Bs, né? Mas E aqui o Alto Paranaíba, tá? Essa parte mais aqui de verde, laranja, tá? Já modifica. Bom, então aqui, tendo essas curiosidades, né? Que são interessantes, aqui a gente tem a bandeira de Minas, né? A primeira versão dessa bandeira, que era a versão dos Inconfidentes, né? Que sempre é aquele pensativo do triângulo, né? E uma coisa muito ligada à Revolução Francesa, tá bom? Aos ideais franceses, os ideais de pensamento, né? Aqui do lado dela, desse canto esquerdo superior, a gente tem aqui em verde, né? E aí está escrito também, desde a primeira versão,
uma frase que está escrita em latim, né? Liberdade ainda que tardia, tá? É o significado. Atualmente é vermelho, né? Bom, esse liberdade ainda que tardia remonta de um poema de um poeta. Esse poeta ele é romano, né? O Virgílio, né? E remonta a esse poema dele, né? Liberdade ainda que tardia, no contexto da Inconfidência Mineira, né? Certo? E aqui no canto inferior esquerdo a gente tem o brasão de Minas Gerais. Então, por exemplo, eu sou servidor público estadual, no meu contra-cheque vem esse brasão, né? Que é o brasão de Minas. Bandeira é uma coisa, brasão é outra, né? E se vocês repararem, a gente tem aqui a planta que é o café, a gente tem aqui, né, as machadas não, as marretas, né? Tem um nome certo para essa marreta que eu não me lembro bem, mas sempre lembrando a mineração, né? Você vê que uma ponta é para quebrar a pedra e a outra para partir. Então sempre remontando a esse ideal, né, de Minas, essa função que de minério mesmo, né? Agora, gente, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês a primeira coisa é a questão dos nomes das cidades, dos municípios de Minas Gerais, que é muito interessante para a gente entender. Olha só, a grande parte dos municípios mineiros, eles recebem influência do minério, o nome do estado, Minas, né? Gerais, né? Então, Minas é o estado das minas, né? Tem muitas minas. Então, minas de ouro, né? Minas de pedras preciosas. Então, vão ter diversas minas e a gente vai ver aqui ao longo do slide que tem algumas imagens também, né? Sobre as formações rochosas. Bom, mas vamos sobre o nome desses municípios, a gente pode relacionar a diversos minerais. Por exemplo, tem um município que chama Berilo, que é referente ao mineral berilo, Diamantina, né, dos diamantes, cristais, datas. Datas é o espaço, o tamanho do lote de terra que ali naquele momento da descoberta do ouro, né, cada pessoa adquiria uma data, que é uma determinada medida de terra para que ele pudesse explorar, né? Então a gente tem a cidade chamada Datas, que é lá pro lado de Curvelo, Esmeraldas, né, ali antes de chegar em Belo Horizonte, Itabirito, Lavras, né, Lavras Novas, Ouro Branco, Ouro Fino, Ouro Preto, Pedra Azul, Pedra Dourada, Pratópolis, Turmalina e diversos outros nomes que a gente vai estar sempre ligando aí aos minerais, né? Uma outra característica que passa muito batido do nosso estado de Minas é a ligação do estado, né, do nome dos municípios com a cultura indígena. Então, por isso, né, principalmente ali Tupi-Guarani, a gente vai ter uma ligação muito forte indígena, tá? Porque diversas tribos, né, habitavam ali, habitam ainda hoje o estado de Minas Gerais. E aí é interessante, por exemplo, a gente tem uma cidade lá no Triângulo Mineiro, faz ali divisa ali no Triângulo Mineiro com o Alto Paranaíba, que chama Ibiá. Ibiá significa terra alta, chapada. Tem Ibiaí, que é lá no norte de Minas, né, que é rio de terra alta. Itabirito, que eu citei para vocês, que é até o mineral, né? Mas também ali ele remonta Pedra que Risca Vermelho, Itaguara, lá na zona da mata, né? Pedra Lascada, Itaobim, lá no Vale do Jequitinhonha, Pedra Verde, Itapecerica, no oeste de Minas, Pedra Escorregadia, Itamarandiba, no Jequitinhonha, muitas pedras miúdas ou cascalho, né? Itambé do Mato, né? Itambé do Mato Dentro, que significa pico agudo, Itambé, né? Itabira, pedra brilhante, Itavera, pedra reluzente. E, inclusive, Paraopeba. Paraopeba significa peixe achatado, né? Peba, achatado. Então, deixa eu passar o próximo slide para a gente ir vendo aqui as curiosidades. Aqui a gente tem, né, o ouro,
que é uma característica marcante do estado de Minas, né? O ouro e embaixo aí o diamante, né? Diamantina, ouro preto, aí remonta as nossas origens, né? Que foram descobertas aí pelos bandeirantes, o ouro, né? E remonta às nossas origens, né? Por isso Minas Gerais, né? Bom, aí nós temos algumas características bem mineiras, né? O queijo, o pão de queijo, né? Vocês já devem ter encontrado aí o novo hit, né? Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 né? Tá estourando aí. Mas característica mineira, né? E todos os produtos aí derivados do leite, né? A criação de gado em Minas é muito forte,